Olá, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez no nosso podcast Tá na Lição. Nós queremos convidar você a curtir o vídeo, a compartilhar o vídeo. Queremos também convidá-los a baixar o nosso aplicativo S7 Play. Ali você vai ver vários conteúdos que edificam, que levam vida, que levam salvação. Então a gente queria começar convidando você que ainda não tem o aplicativo, que ainda não é seguidor do canal aqui, a seguir, compartilhar, ativar as notificações. Nós esperamos que assim esse canal se torne uma bênção para a sua vida e para a sua jornada espiritual. Então seja muito bem-vindo ao nosso Tá na Lição. Nós estamos começando mais um episódio, agora a lição de número 6. E eu estou aqui mais uma vez, muito bem acompanhado dos meus amigos. Conheço eles, mas eu queria que eles se apresentassem para você que está aí nos acompanhando, para que vocês conhecessem. A gente sabe que esse é um canal aberto às mais diversas pessoas, gente que frequenta a nossa igreja, gente que frequenta outras igrejas, gente que não frequenta nenhuma igreja, e a gente queria dar a oportunidade deles conhecerem vocês. Eu vou começar aqui pela única dama da mesa neste momento. Eu queria que ela se apresentasse a vocês. Bom, eu sou a Cleide, Cleide Santos, faço parte da equipe da Escola Sabatina. Quem já nos conhece de outros episódios, que nos já acompanha, já me viu algumas vezes. Então, estarei aqui também, espero estar mais outras vezes para compartilhar. E esperamos que essa oportunidade, que esse nosso bate-papo aqui, sirva de inspiração para você que nos assiste, para você que está chegando agora, para você que já nos acompanha, e que Deus possa nos iluminar mais uma vez nesse novo episódio. Amém, Cleidinha. Que bom ter você aqui conosco. Vou seguir ali pelo meu companheiro, se apresentar para o público de casa. Fala aí de onde você é, o que você faz. Diga lá. Agenor Oliveira da Silva, pertence à Igreja Central do Sobradinho. E com o amigo Felipe aqui, somos coordenadores da sala número 10, da classe número 10. É um grande prazer estar com vocês, compartilhando mais uma lição da Escola Sabatina. Amém, legal. Muito bem-vindo, Agenor. Bom, eu estou aqui de volta, é um prazer muito grande servir nesse ministério aqui na lição. É um prazer muito grande servir pessoalmente com meu irmão aqui, Agenor, na nossa classe, mas também aqui também é um prazer muito grande servir nesse ministério. Eu sou o Felipe Gomes, casado com a Kézia Gomes, pai de 2 crianças, e é um prazer enorme servir a Deus, e esse ministério é o ministério que mais me chama a atenção, porque acho que é onde a gente mais consegue aprender, e quando a gente consegue aprender, a gente consegue compartilhar, e compartilhar a palavra do Senhor é bênção, É bênção tanto para quem compartilha, para quem recebe o compartilhamento. Amém. Então é um prazer estar Seja bem-vindo mais uma vez, Felipe. A fala do Felipe é uma fala bem relevante, Eu acredito que a igreja ela começa assim, Esse é o momento, a gente geralmente tem uns cultos onde a gente vem, ouve e vai embora. E o estudo da lição nos permite não apenas ouvir, mas nos permite também falar, contribuir, com aquilo que a gente estudou, com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, louvado seja Deus pelo ministério da Escola Sabatina. Para você que nos acompanha, queria uma rápida introdução. Você que tem um público que talvez não seja cristão, nós temos, tradicionalmente, a cada sábado, a Escola Sabatina. A gente estuda a cada trimestre uma lição, são 13 sábados, estudando em torno de um mesmo tema. E o tema que a gente está estudando durante esse trimestre é o grande conflito. Nós estamos envolvidos em um grande conflito, uma guerra ao nosso redor entre as forças do bem e a força do mal. E durante todo esse trimestre a gente tem se dedicado ao estudo da lição sobre esse tema. E para a gente começar a nossa lição de número 6, que tem aí como subtema, dentro desse tema geral, o grande conflito, as 2 testemunhas, nós vamos começar pedindo a orientação do Espírito Santo, pedindo para que ele guie essa nossa conversa nesse momento. E eu queria pedir para o Agenor fazer essa oração para a gente dar abertura aqui ao nosso estudo da lição de número 6. Oremos. Santo, amável Pai, que habita nos céus, agradecemos estar aqui na santa presença, e que ao estudarmos essa palavra viva que transforma nossos corações, que fala sobre as 2 testemunhas, sabemos que ela perdurará até a eternidade. Amém. Que sejamos testemunha da Tua palavra, onde quer que estejamos também. Amém. Que o testemunho é importante, a nossa vida, quando fala,
o nosso exemplo fala muito mais do que as nossas palavras. Que sejamos dignos da Tua palavra em nosso coração. Pedimos em perdão nosso pecado, no Jesus. Amém. 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 Amigos, eu queria começar, né, convidando o pessoal de casa. A gente está aqui para a gente ler o verso para memorizar dessa semana, porque eu acho que é um verso bem poderoso. É um verso lindo. E quem quiser ler para a gente aí, né, só para a gente dar uma introdução àquilo que a lição dessa semana vai falar, eu queria que vocês, quem puder ler aí, que tiver com a Bíblia, fique à vontade. Mas eu queria que a gente começasse lendo o verso áureo dessa semana. Posso ler aqui pelo texto da lição mesmo, Guilherme? Pode sim, Filipão, vai lá. O nosso texto-chave dessa semana está em Isaías, né, capítulo 40, versículo 8. E ela diz assim, acho que ela resumiu bem a nossa lição. Diz assim, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E acho que ela marca muito, né, Guilherme, essa lição, porque a gente vê que, durante toda essa lição, que a Bíblia, muitos tentaram destruir a palavra de Deus, muitos tentaram derrubar a palavra do Senhor, mas ela permanece e até hoje ela continua firme e forte. Amém, amém. Essa lição, né, ela é um complemento da lição 5, né, que foi a lição que a gente estudou na semana passada. A gente viu ali gente que deu a vida quando começou a conhecer essa palavra, Lutero e tantos outros. Mas aí, né, a lição dessa semana, ela vem para mostrar para a gente, de certa maneira, de que, como o Felipe falou, né, essa palavra sofreu ataques, foi perseguida, mesmo depois que tantos homens já deram a sua vida por ela, ainda assim, né, nesse tema de grande conflito, o diabo não ficou contente e fez todos os esforços para destruir essa palavra. Mas é tão legal, e eu acho que a segurança que nós temos, né, é de que essa própria palavra profetiza que tentariam destruí-la, né? A gente vai entender um pouquinho disso no decorrer da lição dessa semana, e a gente vai ver que, apesar de todos os esforços para essa palavra ser destruída, ela é uma palavra que permanece para sempre. Quando a gente olha, vamos pegar para hoje, assim, né? Muita gente, Billy Graham ia dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Mas nós vivemos numa sociedade em que essa palavra ela continua sendo atacada. Vocês concordam aí? Alguém poderia dar um exemplo prático assim de ataques que a Bíblia ainda sofre hoje nos nossos dias? Até hoje, na nossa sociedade, né? Alguns ataques modernos à palavra de Deus. Eu não sei se vocês queriam trazer algum exemplo para a gente de alguns ataques modernos que a Bíblia ainda sofre? Bom, no passado, ela foi queimada, foi rasgada, foi acorrentada. E quando Satanás viu que ele não conseguiu por esse lado, ele mudou a tática, né? Então, não adiantou queimar, porque em sábado a gente vê no comentário da lição que ele explicou, né, que ele foi morto por causa da Bíblia, por imprimir a Bíblia. E aí ele agradeceu, né? Ele disse que ele tinha que agradecer ao bispo de Durkheim, porque ele comprou as Bíblias para queimar em praça pública e com o dinheiro que ele adquiriu vendendo aquelas que ele queimou, ele mandou imprimir muito mais. Então, o desdém foi um tiro pela culatra, né? Ele tentou, em vez de acabar, ele fez com que se propagasse mais. E hoje a gente vê a diferença, né? Hoje ele não se rasga, não se queima. Pelo menos a gente não tem registros históricos dessa nossa atualidade, mas há uma forma de tentar fazer com que ela não seja verdadeira. São estudos, são cientistas, são filósofos que tentam denegrir a verdade da Bíblia, usar a Bíblia como se ela fosse um livro escrito por imaginação humana, não um livro inspirado por Deus. E quando eles não conseguem por esse caminho, então eles têm outro caminho a seguir, né? Eles deturpam as verdades da Bíblia, trocam por fatos, né, que vêm de acordo com o interesse da pessoa que está usando a Bíblia. Então, é uma forma hoje que Satanás usa para impedir o avanço da palavra de Deus. Legal, Cleide, a contribuição, né? De fato, a gente, pelo menos no país em que a gente vive hoje, a gente tem essa liberdade de possuir várias Bíblias, né? De possuir o conteúdo nas nossas mãos. Embora a maneira mudou, pelo menos aqui onde a gente vive,
a Bíblia é um livro que continua sob ataque, né? A gente vê os princípios morais da Bíblia, os 10 mandamentos, muitas das vezes atacados até pelo próprio movimento religioso, né? A gente vê as instituições fundamentais que a Bíblia coloca, como o casamento, como outras verdades que são fundamentais, e aí muita gente ela ataca, a sociedade de hoje ela ataca exatamente indo contra o verso que o Felipe acabou de ler, né? Que a Bíblia fala assim, permanece para sempre. E a gente vive numa sociedade que tenta relativizar, de certa maneira, a palavra de Deus, né? E aí a lição dessa semana, ela vem falando um pouquinho sobre isso. A gente começa aí falando sobre 2 testemunhas e sobre uma característica dessas 2 testemunhas, que é o que a Bíblia quer apresentar para a gente, que está ali em Apocalipse, capítulo 11. E aí, eu queria já passar aqui para os meus amigos também contribuírem nesse estudo da lição, né? Qual é, né? De maneira geral, já para o público de casa entender, porque a gente vai decorrer bastante a respeito disso, quais são essas 2 testemunhas aí que a profecia indica para a gente e quais são as características principais dessas 2 testemunhas apresentadas em Apocalipse, capítulo 11? Nós podemos ver que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, né? E podemos ver que tudo o que ela falou, tudo que ela profetizou, cumpriu fielmente com as datas precisas, não é isso? E Deus tem sempre um tempo certo de cumprir todos os seus acontecimentos, né? Então podemos ver que a Bíblia é algo que não é um livro ultrapassado. Você pode ver que você pega um livro, aquele livro muda as teorias, mas a Bíblia não, ela permanece atual sempre, né? Nunca muda e sempre está presente em nosso meio, né? Então, a partir do momento que a nação abandona o estudo da Bíblia e abandona o seu Deus, a tendência é aquela nação se declinar cada vez mais no pecado, né? Foi o que aconteceu no passado e está acontecendo hoje, né? É verdade, né, Gino? Obrigado pelo comentário. De fato, a gente vê que isso aconteceu no passado, continua acontecendo hoje, né? E essa profecia, né, na verdade, essas 2 testemunhas, que é o tema exatamente da nossa lição, ela tem algumas características, né? Quais são essas características aí? Alguém quer abrir para nós aí o que são essas 2 testemunhas? Quais são as características dela? Eu abri elas aqui, Guilherme, e ela está ali no capítulo 11 do livro de Apocalipse. A gente encontra ali a partir do versículo 3 algumas características dessas testemunhas que a gente já viu, como a Geno disse, que se refere ali aos 2 testamentos, né? Ao Antigo e ao Velho Testamento. E a Bíblia nos diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Primeiro ponto aqui relevante é porque ela cita as 2 testemunhas, né? Por que eu estou frisando isso? Porque muitas vezes hoje em dia o Antigo Testamento ele é abandonado, né? Algumas pessoas elas não levam à frente, não creem mais no Antigo Testamento. É como se existisse só uma nova aliança com o Novo Testamento e o Velho Testamento ficasse de lado. Mas aqui nos diz que as 2 testemunhas profetizam por 1260 dias. Ou seja, nas 2 testemunhas nós temos todo o teor da profetização. E aí elas estão vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então aqui a gente vê algumas características de coisas que de fato aconteceram, né? A gente vê no Antigo Testamento, tivemos rios se transformando em sangue no Antigo Testamento. Sim. Tivemos, né? Tivemos chuva, que a terra ficou um período sem chuva. Sim. E depois um profeta do Senhor orou e a chuva voltou a acontecer. Então a gente vê as características aqui dessas 2 testemunhas como profetizando flagelos que podem acontecer e como elas podem destruir aqueles que querem destruir elas. E a gente viu, né, na lição só para me pegar o gancho aqui dessa fala, no nosso guia de estudos aqui, lá na lição deixa eu ver aqui, na lição de quinta-feira, eu só vou dar esse pulo lá na frente, mas a gente já volta, que diz assim, ó:
aquilo que é edificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas o que está alicerçado na rocha imutável da palavra de Deus permanecerá para sempre. Amém. Então a gente vê que homens tentaram destruir. Durante todo esse tempo, muitas coisas aconteceram, mas todos os homens que tentaram destruir foram eles um dia destruídos. Mas a palavra do Senhor permanece. Para sempre. Amém. E a gente vai olhando, né? É bem legal a gente começar já exatamente por esse tema, por esses comentários, que é essa ideia de hoje, de que. E a lição ela traz uma pergunta para a nossa reflexão no final, nosso guia de estudo, que é assim: ó, alguns minimizam o Antigo Testamento como irrelevante. Qual é o erro dessa atitude? Eu acredito que já um dos primeiros erros dessa atitude, né, é que a gente encontra, durante toda a trajetória de Jesus aqui na Terra, Jesus lendo as Escrituras. A gente encontra Jesus estudando as Escrituras. E qual era a Escritura que Jesus estudava? O Velho Testamento, que é o que tinha na época. Principalmente o Isaías, né? Ele sempre referia a Isaías. Quando ele levantou no templo, ele leu a passagem justamente de Isaías, né? Citou Salmos também. Ele citou todo o Antigo Testamento, né? E a gente para pensar assim, você acha que Cristo, alguém que veio com um tempo determinado para cumprir um ministério profético e de salvação, iria jogar seu tempo fora estudando algo que já era irrelevante, que já não deveria ter sido considerado? Não, Cristo veio e essas atitudes de Cristo, ela afirmam o quê? De que o Velho Testamento é, de fato, também a palavra de Deus. Embora a gente viva num mundo que hoje tenta, de certa maneira, né, falar, não, é irrelevante, é ultrapassado. Hoje a gente vive num outro tempo, no tempo em que muitos dizem que é da graça. E a gente viu na lição passada, né? A lição passada, ela cita exatamente um pouco disso, que a salvação é pela graça, e ela é pela graça desde o Antigo Testamento. Né? Não são dois tempos diferentes. É que a sociedade de hoje, ela pegou a palavra de Deus e, de maneira muito sutil, ao invés de tentar ter a vida adequada à palavra de Deus, tentam adequar a palavra de Deus à sua vida. Né? E é bem interessante quando a gente começa aqui por esse tema, né, dizendo da relevância do Antigo Testamento, de que as duas testemunhas, tanto ele, e que eles têm uma autoridade e uma característica. E não dá para você compreender o Novo Testamento se você não compreender o Velho. Então, a Bíblia ela é um livro que ela auto se explica. Então, para entender o Novo, você precisa visitar o Velho, entender o que se passou no Velho, para você conseguir entender o Novo. E, às vezes, para você entender o que está acontecendo ali, você precisa voltar também, né? Você está lendo o Velho, mas como é que aconteceu? Então, você vai no Novo. Então, visitar a Bíblia, né? Digamos assim, passear pela Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, é algo necessário para que você possa compreender, porque ela vai se explicando ao longo das leituras que você vai fazendo. E a gente tem que também entender, né, que a Bíblia você não consegue ler sem a presença do Espírito Santo. Não existe a compreensão da Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Se eu ler sem a unção do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo para iluminar a minha mente, é só uma mera leitura, como se eu estivesse fazendo uma leitura até de um jornal, sem significado. Então, quando você realmente precisa entender a Bíblia, você tem que entender que você necessita, né, da presença do Espírito Santo, né? Quando diz ali que tinha os candelabros, né, que em Apocalipse, que sendo ali proclamada que tinha lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos, né? Então, nós precisamos entender que para o nosso caminho, a palavra de Deus, ela é luz, e ela é viva, e ela permanece para sempre. E ambas as testemunhas, né, Cleiton? E ambas as testemunhas. Lá em João 5, versículo 39, Jesus deixa muito claro. Ele diz que as Escrituras que testificavam dele. E qual eram as Escrituras? Era do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento falava de Jesus. Então, o Antigo Testamento tem a mesma relevância que o Novo Testamento. Embora traduzidas para diversos idiomas, né? Se você lê a Bíblia em inglês, você senta aqui e conversa em português normalmente, tudo que está lá. Sem precisar, dificuldade para entender. Então, não importa qual foi o idioma que ela está sendo traduzida, as versões, as linguagens, as traduções, quando você senta, o conteúdo é o mesmo. Então, não tem como negar que uma palavra dessa é inspirada por Deus. Nós podemos ver que o próprio Jesus, ele falou no Testamento que ele não destruiu os profetas, não é isso? Então, ele confirmava realmente que os profetas declaravam o que ia acontecer nos dias futuros, não é isso?
Então, Jesus não teve essa autoridade de destruir os profetas nem a lei, né? Ele veio cumprir, que é em grande importância também, né? Ele reforçou, né? Ele deu ênfase a isso. E aí a lição, ela falando, né, dessas duas testemunhas que a gente já, de maneira bem simples, deixamos claro que é o Antigo e o Novo Testamento, né? A autoridade da Bíblia como um todo, e ela possui algumas características, essa testemunha. E uma delas que a lição vai citar, que é muito importante, é a autoridade para profetizar. E aí é interessante porque a gente vira e mexe, a gente vê aí, né, em redes sociais, na internet, coloca aí gente que surge com uma profecia, agora é o fim do mundo, e isso às vezes acaba causando, né, uma certa uma visão ruim a respeito da igreja, um descrédito para o cristianismo, um descrédito, né? E aí é por isso que a gente precisa entender de que quem tem a autoridade, né, para profetizar de onde tem que vir essa autoridade? Da palavra de Deus. Se alguém dá uma autoridade, né? Se alguém dá para a gente uma profecia que ela está em desacordo com a palavra de Deus, qual deve ser a nossa atitude? Se alguém chega e profetiza para a gente algo que não está de acordo com um livro, com aquilo que está revelado e escrito, qual deve ser aí a nossa atitude? Agir conforme a palavra de Deus, né? Uma vez, a Bíblia nos conta que uma vez Satanás tenta agredir a Jesus com a própria palavra, né? Mas ele tenta mudar o contexto. Então Jesus mostra de novo a palavra para ele, trazendo o contexto correto. Então, qualquer profecia, qualquer sonho, qualquer ilusão que seja traga, mas que contraria a palavra de Deus, isso já nos deve trazer um grau de suspeito. A gente precisa suspeitar. Porque a palavra de Deus, qualquer revelação, creio eu, qualquer revelação que Deus venha fazer por intermédio de qualquer um de nós, ela sempre vai estar embasada na palavra de Deus, aquilo que já está escrito. Nunca nenhuma revelação, no meu modo de enxergar, revelação que Deus veio a fazer nos nossos tempos, para quem quer que seja, vai ser contra a palavra do Senhor. Se já está em desacordo com a palavra do Senhor, já é um motivo para a gente duvidar. É porque diz a palavra que o profeta, quando ele é provado, ele tem que ler o quê? A lei e o testemunho. Se ele não falar dessa forma, eles nunca verão a alva, não verão a Jesus Cristo, né? E pelos então seus o profeta tem que ser provado, se realmente está dentro dos ditames da palavra de Deus, né? E não tem como se separar, né? Ó, Apocalipse 11, 3, 12, 5, 6, 14, 15 e Daniel 7, 25, que eu não vou ler todos os textos agora, que não vai dar tempo, mas eles estão descrevendo ali diferentes aspectos de um mesmo período de tempo. Então, quando você lê Daniel 7, 25, Apocalipse 11, 3, 12, 5, está se complementando ali. Então, foram tempos diferentes, sim, mas são aspectos do quê? De uma mesma profecia, né? Do mesmo período de tempo. Eles falaram ali do mesmo acontecimento, só que mudando ali, né? Um está no Velho Testamento e o outro já está ali no Novo Testamento. Se complementando, né? Ali. Se complementam. E aí, esse é um ponto importante, né? Que a gente entender de que a Bíblia ela tem essa autoridade profética, porque a gente estuda, né, durante toda essa lição de número 6, exatamente o cumprimento de uma profecia, né? Deus profetizou, embora fosse, e aí a gente precisa entender, né, que nem sempre as pessoas hoje no mundo religioso até gostam às vezes, né, de receber profecias, mas quando elas são favoráveis, né, tu profetiza que você vai ganhar isso, que você vai acontecer isso na sua vida, mas Deus deixou revelado, né, de que diante desse grande conflito, que é o tema geral da nossa lição, nós, né, e aí eu coloco nós como cristãos, o período cristão que o cristianismo passou, de que eles enfrentariam as mais diversas lutas e provações. E isso ficou profetizado. Imagine se tudo isso que a lição traz, né, o que eles passaram, o sofrimento, as batalhas que foram impostas aqui, que a gente vê desde a lição de número 5, se eles não tivessem a luz da palavra de Deus, de que aquilo, né, de que Deus já sabia de que aquilo iria acontecer. É confortante a gente poder olhar para a palavra de Deus e saber que Deus profetizou isso antes mesmo de acontecer, né? E quando a autoridade da Bíblia ela começa a ser negligenciada,
Aí entra o quê? A autoridade humana. E quando a autoridade humana entra, culmina no que nós já vimos no passado, né? Perseguição, mortes. Porque quando se começou a juntar ali as tradições, a cultura que o povo tinha, e tentar trazer aquilo como princípio de Bíblia, perdeu, ofuscou ali a simplicidade do Evangelho. Então, quando você olhava ali para o Evangelho, quando você olhava ali que para a sua salvação ela depende exclusivamente de Jesus Cristo, que morreu por você, e você se vê tendo que pagar para ser perdoado, né? Pagar a penitência, como se você tivesse que fazer um trabalho árduo para a salvação, como se você fosse conseguir a sua salvação através dos seus atos e não pela morte de Jesus. Então, quando se começou a juntar e trazer toda essa confusão, tirando a autoridade da Bíblia, simplesmente se perdeu ali a simplicidade do Evangelho. Quando a gente entra nessa questão, né, do eu acho, hoje tem muito eu acho, né, mas a gente percebe que na história toda sempre teve o eu acho. Quando o ser humano começa a achar demais, a gente começa a perder o que Deus acha sobre aquilo, né? Então, hoje em dia tem muitas pessoas que estudam, que têm a sua relevância no meio acadêmico, no meio profissional, e essas pessoas elas começam a se achar tão boas que elas acham que não importa o que a Bíblia diz, é um livro antiquado, um livro antigo, importa o que eu penso, eu sou estudado, sou dedicado. Então as pessoas vão tendo referência a essas pessoas. E quando a gente deixa quando a gente negligencia a autoridade bíblica, o que entra? Entra a autoridade humana. E aí entra esse eu acho, aí entra as diversas denominações, diversas religiões. Por que esse tanto de denominação? Por que esse tanto de religião? Porque cada um começa a achar aquilo que é mais conveniente para si, aquilo que é mais importante para si, aquilo que ela entende que tem valor para si. E é aí que entra a confusão, porque a gente deixa de entender o que é a vontade de Deus. A gente deixa de lado o assim diz o Senhor para satisfazer o que eu acho que é legal. Eu acho que isso é legal para mim, eu vou relevar isso, eu vou tocar mais nesse assunto, vou começar a incutir isso num grupo de pessoas e a gente vai criar isso e pronto, funda-se uma igreja daí, funda-se uma religião, uma denominação, funda-se princípios, funda-se regras, e aí começa a correr para um lado que a Bíblia nunca quis levar. E esse não é um problema só atual, né? Assim, a gente tem a lição dessa semana, ela traz um fato histórico para nós, né? Que é a questão da Revolução Francesa, os tempos em que tudo foi profetizado, tudo Deus indicou, mas desde lá dos relatos do Antigo Testamento na história do povo de Israel, em muitos momentos reis que eram até levantados por Deus, em algum momento quiseram dar espaço para o eu acho. Não mais para assim diz o Senhor. E quando isso aconteceu, a gente viu a ruína desses reinos, né? O povo de Israel, durante todo o Antigo Testamento, a gente vê que depois da divisão do reino, aqueles reis que colocaram as suas vontades, o eu acho à frente das orientações do Senhor, a gente viu que era um reino que deixou de ser próspero, a gente viu que era um reino de morte, era um reino de violência, era um reino que experimentava as derrotas. E aí, ao longo da história humana, isso não é diferente. Todas as vezes que a palavra de Deus foi tentada, deixada de lado, o ser humano tentou colocar a sua própria vontade, a gente sofreu, a gente teve problemas com isso. Em muitos momentos, né, a profecia indica, como é o caso dessa semana, de que Deus já sabia que isso iria acontecer. E de que com todas as forças, os inimigos da palavra de Deus iriam se levantar como se levantou ao longo da Revolução Francesa, que é um período histórico em que o diabo, de certa maneira, aparentemente tem um certo êxito, mas Deus preservou a sua palavra. Já era profecia, né, que as duas testemunhas seriam mortas, né? Então, na Revolução Francesa, onde eles deram ali um grande valor ao culto da razão, ou seja, né, o eu posso, né? Era o eu posso tudo, eu sou capaz. Então, quando eles saíram ali daquela pressão religiosa que a Igreja Romana estava impondo e entraram dentro do ateísmo. E foi nesse momento, né, que foi um triunfo, né, bem passageiro que Satanás teve. E já estava previsto, né, que as duas testemunhas elas iriam
aparentemente, né, elas morrer. iriam morrer. Né? E esse é um ponto bem legal que a lição vai trazendo para a gente, né? É que aqui ela chega a falar, né, na parte já de terça-feira, quando traz esses aspectos, né, de que as duas testemunhas seriam mortas, ela tem um comentário que ela diz assim: a verdade do evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra. Porém, desafios ainda maiores ameaçavam a verdade bíblica. A besta que ascendeu do poço sem fundo, Satanás, declarou guerra contra as Escrituras. Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. E aí ela vai trazendo outros aspectos históricos, né? Mas a gente percebe essa ira do inimigo de Deus contra esse livro. Por qual razão? Qual é a razão que vocês acham que... E aí, bem na opinião de vocês aqui mesmo, eu gostaria de ouvir, e aí o pessoal que está vendo esse vídeo aqui também deve imaginar, né, um pouquinho. Por qual razão vocês acham que é o principal ódio do inimigo contra a palavra de Deus? Qual é a razão que vocês acham? Porque ela revela a verdade. Mas podemos ver também que desde o início lá no Gênesis, né, nos diz que Deus colocaria o que inimizade entre a igreja e a serpente, né? Então ele tem ira contra a palavra de Deus, contra aqueles que procuram seguir a Deus, né? E diz no comentário que quando naquela Revolução Francesa, diz que era tanto sangue, pessoas que eram mortas, que aquele sangue jorrava até o rio, né? Do rio Sena, não é isso? Ali da França, né? Então era uma coisa horrível, né? Pessoas foram mortas. Dizem que crianças eram lançadas na espada, né? Eles não tinham pena das criaturas de Deus, né? Dos filhos de Deus. Então foi uma coisa horrível quando o ser humano se distancia da palavra de Deus. O espírito do mal se aposta dele e coisas terríveis o ser humano é capaz de fazer, né? Então por isso que nós não devemos abandonar a Bíblia, devemos ter a Bíblia sempre no nosso coração, senão coisas piores irão acontecer. A gente já ouviu que é porque ela era verdade, por causa desse grande conflito mesmo, né, que há desde o início entre o diabo e Deus, entre as forças do bem e a força do mal. Então a gente vê que essas são razões, né, pelo qual o diabo odiou essa palavra no passado, fez muito sangue ser jorrado. Em países onde não há essa liberdade religiosa, isso ainda continua a acontecer. E em lugares onde há a liberdade religiosa, a estratégia ela é um pouquinho diferente. Ele até permite as pessoas ter acesso, mas aí, como o Felipe bem disse aqui, ele permite, mas com certo ceticismo, cada um querendo colocar a sua própria vontade sobre essa palavra, né? As vãs filosofias, os princípios fundamentais dessa palavra sendo atacado. Mas aí, Filipão, e na sua opinião aí também, qual é o elemento que você acha que causa essa revolta do inimigo contra a palavra de Deus? Eu acho que Satanás ele tinha um plano, ele tem um plano, ele tem um desejo de estabelecer seu reino nesse mundo, né? E o reino de Satanás, os princípios do reino de Satanás são absolutamente contrários ao reino de Cristo. Então a palavra do Senhor escancarava para todas as pessoas de todas as épocas, de todos os tempos, escancara coisas que estão na nossa natureza carnal. E Satanás queria um reino que as pessoas não mais se apegassem a nisso, não mais tivessem restrições, limites, e elas pudessem fazer tudo aquilo que vinha no seu coração, que vinha na sua cabeça. Então, acho que a vontade de Satanás era viver um reino assim. Então, na concepção dele, acredito eu que queimando a palavra de Deus, excluindo a palavra de Deus da terra, talvez eles pudessem viver desse jeito. A lição de terça, ela nos traz um comentário assim, ó: o Egito tinha uma cultura de muitos deuses que negava o verdadeiro Deus. Sodoma representa a imoralidade. Na Revolução Francesa, as duas testemunhas de Deus, o Antigo e o Novo, jaziam mortas devido ao ateísmo e à imoralidade desenfreados, enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e no derramamento de sangue. Ou seja, eles queriam viver com esse negócio de ser submisso a um Deus que tem regras, um Deus que tem caráter, um Deus que tem leis. Não queriam mais viver nisso. Queriam se jogar livres para a imoralidade. E a palavra de Deus acabava que atrapalhava isso. Então era uma da raiva, do ódio de Satanás, querendo excluir a palavra do Senhor. E esse é um ponto, né? Porque a Bíblia, ela revela para nós o caráter de Deus. A lei de Deus, ela revela o seu caráter, ela é a essência do caráter de Deus. E quando Lúcifer acusa Deus no céu, ele faz uma acusação
contra o caráter de Deus. E a maneira que Deus tem hoje para revelar o seu caráter para nós é exatamente através do quê? Da Bíblia. Sua palavra. E ao longo da história ele tentou fazer de tudo, né? Para silenciar a verdade, para poder atacar o caráter de Deus, para poder tentar restabelecer o seu reino, porque ele sabe que se as pessoas conhecessem verdadeiramente o caráter de Deus, não teriam uma outra decisão a não ser se render a esse Deus que tem esse caráter tão puro que as Escrituras nos apresentam. E assim, esse foi um período negro na história, né? E a gente vê, mas graças a Deus, Deus até nisso colocou um limite. E a própria profecia indicava de que haveria um tempo limite para esses ataques, né? A profecia bíblica ela indicou exatamente esse tempo. E depois, né, desse tempo já profetizado, desses ataques, do ateísmo assim, de maneira bem forte durante esse período, a lição traz para nós, no nosso guia de estudo traz que as duas testemunhas elas ressuscitaram. Não que ela estava, e aí eu acho que o tema, né, ressuscitar, não que estavam literalmente mortas, mas de certa maneira foi um período em que o inimigo encontrou um certo espaço em alguns corações, e aí, mas Deus traz ela ainda com mais ênfase, com mais poder, e essa palavra é traduzida ainda para mais pessoas conhecem a Deus, né? Então, assim, Deus seja louvado, porque como o verso inicial que a gente leu, né? Tudo vai passar os ataques, vai passar as revoluções, vai passar a imposição do Estado, enfim, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E essa parte que traz que as testemunhas ressuscitaram, eu acho que ela dá a credibilidade, né? O verso já por si só já tem essa credibilidade, mas ela traz para a gente esse ponto na própria história, né? Que Deus, depois de um certo período, Deus veio e provou, mais uma coisa vai passar, mas a minha palavra continua. E é interessante, Guilherme, como a gente vê a história validando a palavra do Senhor, né? Porque a gente lê aqui, ó, no capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim, ó: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas. Foi aquele período negro, né? Que foi quase que uma morte, né? Da Bíblia. A Bíblia coloca como uma morte porque teve um apagão, né? Mas existia fios de luz ainda, né? Então diz assim: contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Olha só, a palavra de Deus mesmo traz esses 3 anos e meio, esses 3 dias e meio que coloca como dias, né? Na Bíblia dias. A gente vê Dias literais, o dias profeticamente são 3 anos e meio. Então a lição já traz inclusive os decretos que aconteceu esse período que a religião foi extinta na Revolução Francesa. A lição traz para a gente que o ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, a 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu as leis religiosas restritivas, ou seja, tirou a restrição da religião, né? Então a gente percebe que a Bíblia ela é muito fidedigna. A história nos conta o que já estava profetizado há muitos anos. E esse é um poder da Bíblia, né? Que talvez geralmente os livros são escritos para contar uma história que já aconteceu. A Bíblia é escrita para contar uma história antes mesmo dela acontecer, né? Ela vai acontecer ainda. Assim é quando a gente vai olhar várias outras profecias, né? Então, esse livro ele não é mais, ele é poderoso mesmo, né? Deus tem o controle do passado, do presente e também do futuro. Né? E ela retornaria à vida, né? Então, grande temor cairia sobre os que vissem a palavra divina mais uma vez se tornar um poder vivo, né? Então, você achou que estava tudo acabado. E, de repente, ela surge, né? Então, já que diz aqui, né, que no final do século XVIII, Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o evangelho até os confins da terra, né? E conta aqui a história de William Carney, que viajou para a Índia e traduziu a Bíblia para dezenas de dialetos indianos, até onde chegou, né? E quando você olha hoje, até aqueles países que são fechados, que ainda não tem uma liberdade religiosa, existe lá a presença da Bíblia. Ela já alcançou milhares, né? E pensar que Satanás achou que ele ia destruir, que ele ia conseguir. E olha o poder
que essa palavra viva teve quando ressurgiu. E sempre no passado tem pessoas que foram contrárias à Bíblia, como Voltaire, né? Ele disse certa vez que ouviu dizer que apenas 12 homens estabeleceram a religião cristã, mas ele dizia que ele mesmo conseguiria destruir o cristianismo, né? Uma grande aberração, né? Sendo que quando Voltaire morreu, a sua própria casa foi feita uma biblioteca, né, de Bíblias, não é isso? E na época de Voltaire diz que 10 mil, mas foi mais 100 mil exemplares foram editados. Interessante como a Bíblia morre alguém que irá contrário à palavra e essa própria casa constituiu uma biblioteca, né? Porque toda pessoa que vai arrogante contra Deus, que Deus não existe, ele vai sentir o efeito, né, em sua vida, né? Eu ia dar uma citada agora sobre Voltaire, né? O Agenor falou ali também bem, assim, né? Interessante. Tem gente que fala assim, né? Sabe de nada, né? Voltaire, ele sozinho olhou ao longo da história, tentaram destruir e muitas coisas, né? E ele simplesmente achou que ele poderia sozinho destruir, que bastaria um homem para destruir. E mesmo quando se juntou ao longo da história, e a gente sabe que profeticamente isso vai voltar a acontecer, mas a gente já tem um exemplo do passado, mesmo quando se juntou Estado, igreja, impérios, enfim, a palavra de Deus ela permaneceu. A Bíblia continuou a se sobressair, por mais violento que seja o ataque, né? E Voltaire pensou dessa forma, e a gente já viu que não aconteceu, nem com Voltaire, nem com os impérios romanos, nem diante de todo sangue derramado na Revolução Francesa. Esse livro perdeu o seu valor, esse livro perdeu o seu poder. Deus o preservou para que ele chegasse até a nossa mão. Né? Então, ou seja, ela pode ser atacada, ela pode ser ali resumida, dividida em pedaços, mas ela vai permanecer. Ela não vai ser erradicada, ela não vai ser extinta, não existe extinção da Bíblia. Por mais que Satanás ataque, ela jamais será erradicada. É interessante ver que quando faz uma prova, também a Cleide, o Guilherme, o Felipe e eu, faz uma prova. É fácil fazer a prova em grupo, não é isso? Mas quando você está numa sala sozinho fazendo uma prova, assim também será no fim dos tempos. Você estará sozinho, você, diante dos tribunais, para quê? Defender a verdade. Não é isso? Só se você não estudar a palavra de Deus agora, ter o Espírito Santo contigo, naquele momento você não vai lembrar de defender. Como Estevão, né? Estevão foi levado aos tribunais para defender sobre Cristo. E ele foi defender a verdade, mesmo assim foi morto. E muitos irão morrer defendendo a verdade, né? Que temos que essa coragem em nosso coração de a verdade, sempre a verdade, que custe nossa vida, mas que a verdade seja sempre proclamada e eternamente. Nós temos que ter propósitos, né? Se nós não tivermos propósitos, eles tinham propósito, por isso que eles tiveram essa coragem morrer pela verdade, né? Avançar, né? Sem temer. E como a Cleide colocou, como um testamento, né? Uma testemunha, ela complementa e valida a outra, né? A gente está aqui estudando o livro de Apocalipse, lendo alguns textos do livro de Apocalipse, mas lá em Salmo 119, no versículo 89, nos diz assim, né? Nos diz assim, Salmo 119, versículo 89. Diz aqui: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O salmista já dizia lá atrás, isso no Antigo Testamento, para sempre a tua palavra está firmada. Ali ele já sabia, ali já era um prenúncio de que nunca essa palavra ia se perder. E graças a muitos heróis da fé, a muitos homens que doaram suas vidas para isso, a gente tem esse livro hoje em nossas mãos para estudar. E todos eles tinham uma certeza, né? Porque apesar dos ataques do inimigo, eles tinham a confiança no Deus, eles sabiam que Satanás será derrotado. Amém. A lição ela vai falar isso, né? Que a Bíblia é uma verdade triunfante. Ela triunfou apesar de todos os ataques que ela passou. E Apocalipse capítulo 11, que começa, né, com essa profecia, com este momento em que a gente já debateu bastante aqui, e já caminhando aqui para o final, ele termina de uma maneira diferente. Ele traz um momento em que de fato haveria toda essa dificuldade, esses ataques à palavra de Deus, mas ele termina dizendo de que ao soar da sétima trombeta, né, iria acontecer algo. Qual era esse algo? O mal seria derrotado. Então, assim, por mais que se levantassem,
Por mais que o mal, aparentemente, em algum momento da trajetória, as pessoas achassem que ele estava triunfando ou vencendo, a profecia termina dizendo de que a palavra de Deus iria triunfar sobre o mal. Essa garantia nós também temos para o futuro, né? Nós sabemos que nós seremos novamente atacados, que perderemos novamente a nossa liberdade religiosa diante desse grande conflito. Não cheguei a ver as lições futuras aqui, mas acredito que a gente vai dar uma estudada nisso aí para frente, entendendo um pouquinho. Mas a palavra de Deus, ela triunfou no passado e vai triunfar também no futuro. Nós podemos ver que existem muitos reinos, né? Mas diz a palavra de Deus que os reinos retornará ao Senhor, né? Então Deus será o quê? Não é que Deus perdeu o controle do mundo, né? Mas os reinos se tornarão ao próprio Senhor Deus, né? Então deverá ser apenas uma nação, a nação celestial, né? E nós fazemos parte, faremos parte, se Deus quiser, dessa nação. Meus amigos, o tema, quando é bom, de verdade, eu achei esse muito rápido mesmo. Mas a gente precisa caminhar para nossas considerações finais. Da minha parte fica assim, né? Essa consideração de que esse livro que temos aqui na nossa mesa, que os nossos ouvintes provavelmente têm em casa, é fruto do sangue de muita gente, né? E que a gente possa valorizar, né, esse livro, colocar em prática aquilo que está nele, entender de que essa verdade triunfou no passado e também triunfará no futuro. Alguém tem alguma outra consideração final, algum recado aí que queira deixar para o nosso público? O meu recado é o seguinte, a gente viu algumas aqui hoje, né? Mas tantas outras profecias já foram mencionadas na palavra de Deus e foram cumpridas. A gente viu algumas aqui hoje, 1260 dias ou anos, que o povo de Deus seria perseguido, e isso aconteceu. Depois um tempo que a Bíblia seria morta e depois voltaria, ressuscitaria. A gente viu isso tudo acontecendo. Então, se todas essas profecias elas se cumpriram, a profecia que consta também aqui nesse capítulo 11, ainda aqui no final, de que Jesus é vitorioso e que o reino do nosso mundo vai ser dado ao Cristo, a gente pode confiar. Amém. A gente não precisa ter dúvida. O reino será do nosso Senhor e nós passaremos a eternidade com Ele. Amém. Aqui diz uma citação que, a menos que a igreja siga corretamente pela providência, né, aceitando todo o raio de luz, né, e cumprindo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente se tornará o quê? Um formalismo, né? E a espiritualidade vital desaparecerá. Enquanto a partir do momento que o cristão, abandona a Bíblia, a sua vida será uma vida árida, né? Sem vida, sem forma, né? Então a palavra é viva, né? Ela na sua casa fechada não tem nenhum valor, mas tem que o quê? Examinar profundamente com a orientação do Espírito Santo, para que a minha vida e a sua vida também seja transformada, né? Amém. Amém. Quando você abre esse livro, ela transforma a sua vida e transforma a vida de outros ao seu redor, né? Ela nunca fica só para você. E era isso que os reformadores fizeram. Quando a palavra transformou a vida deles, eles usaram para transformar a vida de outros, né? Que nós possamos também, já que nós temos o privilégio de ter a Bíblia hoje ao nosso alcance, ser transformados e auxiliar na transformação de outros. Amém. A gente termina por aqui. A gente queria agradecer sua companhia, lembrando a você de que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós não sabemos exatamente quando você vai ter contato com esse vídeo, se no dia que ele está sendo postado, se no futuro, mas que quando você encontrar esse conteúdo, que seja um conteúdo capaz de encontrar espaço no seu coração. Que a palavra de Deus alcance você. Queria agradecer aos meus amigos que participaram desse momento. A gente começou orando e a gente quer terminar orando por você que em algum momento terá contato com esse vídeo aqui. Eu vou pedir para o Felipe terminar esse momento orando, depois disso a gente se despede. Então, aproveitamos mais uma vez a oportunidade de pedir para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilha, para que assim a plataforma entenda de que esse é um conteúdo relevante e entregue para mais pessoas também ter contato com o poder da palavra de Deus através desse vídeo. Vamos orar? Então oremos. Querido e bondoso Deus, nosso Santo Pai, que privilégio o Senhor nos deu neste momento, ó Deus, de juntos aqui reunidos, podermos estudar e compartilhar esse conteúdo rico, Pai,
que é a palavra do Senhor. Amém. Nós somos gratos a Deus porque estudamos temas aqui muito relevantes e sabemos da importância de cada um desse tema para as nossas vidas. Queremos cada vez aprender mais, Pai, desenvolver mais, mas queremos que esse conhecimento possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, ó Deus, porque Amém. todos nós precisamos conhecer e aprender sobre a verdade. Amém. E a tua palavra diz que a tua palavra mesmo é a verdade. Amém. Nós pedimos uma bênção sobre cada um de nós aqui nesta mesa, mas pedimos também a cada um dos nossos telespectadores que estão assistindo em algum momento esse vídeo, para que toda a sua família, a sua casa seja abençoada e enriquecida pela tua palavra. Amém. É que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor logo vem.